Sou eu aqui, Cris Azzolini. Boa tarde. Hoje nós vamos adiantar nossa live de sexta-feira para quarta-feira, porque amanhã eu vou para um congresso e a gente não vai poder conversar. Hoje eu quero falar com vocês sobre o açúcar. Vocês acham que ele é o vilão ou o mocinho da dieta, né? Vão chegando então, pessoal, eu vou falar um pouquinho do meu currículo para vocês me conhecerem melhor. Eu sou farmacêutica, bioquímica e nutricionista formada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e durante muito tempo trabalhei num hospital de quimioterapia como farmacêutica durante uns 10 anos mais ou menos, e a minha residência é como farmacêutica em oncologia. Hoje eu atuo como nutricionista. E as minhas 3 grandes áreas de atuação, minhas especialidades, são a nutrição do esporte, o diabetes. A diabetes, eu sou educadora em diabetes pela Universidade Paulista e, obviamente, o emagrecimento, que trabalhar com o diabetes e a nutrição do esporte, a gente tem que trabalhar com o emagrecimento. Mas, pessoal, vamos lá falar do açúcar, porque o açúcar que tem nos alimentos, nos vegetais, nós chamamos de carboidratos, não é? O carboidrato que tem na batata, na mandioca, no pão, no trigo, na bolacha, são açúcares, porque o nosso organismo quebra o carboidrato e transforma em açúcar. Então, o carboidrato dos alimentos é um açúcar que é absorvido pelo nosso organismo. E aí nós temos o açúcar acrescentado, que é aquele pozinho branco que as pessoas acrescentam no café, fazem os doces, essas coisas, né? O açúcar acrescentado, que não é o açúcar dos vegetais, que são os carboidratos, ele é extremamente neurotóxico, ele também é pró-inflamatório, né? Ele aumenta a quantidade de gordura corporal. Isso porque quando nós ingerimos açúcar, o açúcar é a nossa principal fonte de energia. Ele precisa entrar dentro da célula para nos dar energia para tudo, para nossa vida, para o nosso coração bater, para o nosso olho piscar, para a gente caminhar, andar, falar, para o cérebro funcionar. É a nossa principal fonte de energia, não é a única, mas é uma das principais fontes de energia. Porém, o açúcar em excesso, ele não é utilizado como fonte de energia. Nosso corpo utiliza uma parte, o que ele precisa como fonte de energia, e o resto vai se transformar em gordura. E a gordura vai aumentar o nosso peso, vai te trazer aquela gordura abdominal, aquela gordura no quadril, aquela que a gente não gosta. Então, isso é promovido pelo excesso de açúcar. Então, nós não deveríamos acrescentar açúcar nos nossos alimentos. A gente deveria ingerir somente o açúcar que a gente tem dos alimentos, dos vegetais, o açúcar natural, que é o carboidrato. Mas, gente, tem muita gente usando o açúcar sem crise de consciência, porque é o demerara, porque é o mascavo, não é? Estão trocando o açúcar refinado pelo açúcar mascavo e o demerara. Vocês sabem a diferença entre eles? Na verdade, tudo é açúcar. Todos os açúcares são derivados da cana-de-açúcar, porém, o açúcar mascavo é aquele primeiro açúcar que vem da moenda da cana e que vira o açúcar mascavo, né? Melado e açúcar mascavo. Esse açúcar, ele tem um pouquinho mais de nutrientes, se é que dá para dizer que tem açúcar melhor ou pior, mas ele tem um pouquinho mais de propriedade nutricional, tem um pouco mais de ferro, porém ele tem caloria como os outros. Depois disso, a gente já começa a passar pelo processo de refino e ele começa a virar o demerara. Depois do demerara, ele é ainda mais refinado e passa para ser cristal. Depois do cristal, aí ele é totalmente refinado e passa a ser o açúcar branco refinado de mesa que a gente vê na mesa todos os dias.
Mas quando a gente tem o processo químico do açúcar, a gente começa a perder todo o valor nutricional dele, que é aquele ferro e alguns minerais, para ter somente caloria e mais substâncias químicas do processo de refino. Então, gente, acrescentar esse tipo de açúcar vai atrapalhar muito a dieta, porque 1 grama de açúcar fornece para vocês 4 quilocalorias, né? Em cada grama de açúcar. É muita coisa, né? É como se a gente pensasse, se um alimento tem 150 calorias, veja quantas gramas de açúcar tem nesse alimento para fornecer 150 calorias. Então, ele vai proporcionar um aumento de peso, e o açúcar, além do peso, vai aumentar peso, traz obesidade, e aí você adquire doenças como diabetes, pressão alta. Então, o açúcar, pode-se dizer sim que ele é o vilão da dieta, ele não é o mocinho da dieta e ele atrapalha qualquer coisa. Tem muito jeito de a gente conferir sabor doce aos alimentos. A gente pode usar um pouco de mel, a fruta tem tem o açúcar da fruta, né? Que também é um carboidrato. Então, temos que cuidar para não usar esses açúcares em excesso. Eles vão atrapalhar sim a dieta, vão trazer gordura abdominal, um peso que você não gostaria de ter, e se você conseguir ficar sem o açúcar, você vai perceber que os alimentos têm mais sabor, porque o açúcar atrapalha o sabor dos alimentos, a gente mascara o sabor. Um exemplo é o café. Café com açúcar não tem gosto de café, tem gosto de açúcar. Quando você aprender a usar o café sem açúcar, você vai sentir o gosto do café. E assim são todos os alimentos. Você vai ter uma vida mais saudável, uma vida sem açúcar, vai conseguir ficar longe dele. E depois, gente, o açúcar é uma fonte de prazer, né? Ele é precursor de serotonina e dá uma sensação prazerosa. Então, por isso que a gente gosta de ficar tão perto do açúcar. Mas, se você conseguir ficar longe do açúcar, você vai ficar mais saudável, mais feliz, com um corpo que você gosta, sem gordura abdominal, sem aquela gordurinha que tá te incomodando. E quem tá fazendo dieta vai ter mais sucesso no tratamento, sem essas calorias extras que o açúcar dá e sem nutriente nenhum. Tá bom, gente? Compartilha. Oi, Douglas, tudo bem? Que legal você aí! Compartilha o vídeo, curte, tá? Eu vou colocar no canal do YouTube, quem quiser assistir tá lá, né? Cris Azolini, tá bom? Um beijo, e eu mando um beijo para vocês lá do meu congresso. Tchau, gente! Oi, Mi! O açúcar causa vício? Sim, o açúcar vicia, justamente por causa que ele é precursor de serotonina e nos traz aquela fonte de prazer que é tão bom, né? Quando a gente come. E aí, o que acontece? Quando a gente come, pega mais um pedacinho e a gente tem prazer, a gente quer outro pedaço e assim vai. Tá bom, gente? Oi, Nilda! Tudo bem? Gente, eu vou ficar por aqui. E eu mando um oizinho lá do congresso para vocês. Beijo, gente. Tchau.